Chegou a hora de falar do esporte. O esporte é com ela. Bom dia, Alice Queiroz. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham. Friozinho, chuvinha, preguicinha. E tem destaque dos clubes catarinenses, né, Alice? Claro, os bastidores não param. A gente tem partidas só no fim de semana, mas a gente já faz um giro com as informações dos nossos clubes catarinenses. Vamos lá? Pela Série B, o Criciúma segue na preparação para a próxima partida segunda-feira. Tigre tem mais 4 dias de treinamento pela frente e busca manter o resultado do último confronto. Vamos acompanhar as informações do Criciúma. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O Criciúma está trabalhando já para 2 confrontos em casa, válidos pela 11ª e 12ª rodada. A reapresentação pós-vitória contra o Paysandu por 1-0 aconteceu na tarde de ontem no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Apenas os jogadores reservas e aqueles que participaram pouco tempo do confronto estiveram no gramado. Os demais atletas foram para a academia. Agora o Criciúma tem uma semana cheia, até porque o Vila Nova, que é o próximo adversário, será esse confronto na segunda-feira, às 7 da noite, e o Vila Nova vem aí, portanto, de uma vitória, assim como o Criciúma. Na entrevista coletiva de ontem, o Alisson falou do seu retorno ao Criciúma e de ter sido relacionado pela primeira vez entre os titulares. É um sentimento, de fato, é um sentimento misto, né? Porque eu saí, eu voltei, esperei minha chance de novo, então aconteceu muita coisa comigo nesses meses, né? E quando eu volto a jogar, volto contra o adversário que eu estava, né? No qual eu sou grato, né? Pelo tempo que eu estive lá, de fato, né? Gera uma certa emoção, né? A vitória que a gente precisava muito. Este, portanto, o goleiro Alisson, que foi um dos destaques da partida no confronto contra o Paysandu e que deve ser mantido entre os titulares para o confronto de segunda-feira contra o Vila Nova. Volto com você. Obrigada, Uniero, aí com as informações do Criciúma, que depois de um placar mínimo, com uma vitória diante do Paysandu, busca manter essa recuperação no campeonato da Série B. E quem vive um bom momento, vindo de uma goleada na Série B também, é a Chapecoense. Aproveitando a boa fase, Florão conversou com o zagueiro Eduardo Doma, que vem ganhando um espaço no elenco do Verdão do Oeste. Fala, Florão, bom dia. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente no SC no ar. A Chapecoense entra em campo amanhã contra o Novo Horizontino, um jogo na parte de cima da tabela de classificação. Estou no lado do Eduardo Doma, zagueiro da Chapecoense, capitão até em alguns momentos do jogo passado na vitória contra o Amazonas. E Doma, você recuperou uma posição de titular na equipe, claro, na ausência do Bruno Leonardo. Como é que está agora essa briga por posição? Vai para o jogo contra o Novo Horizontino? Ainda não dá para falar, não dá para saber? Bom dia. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos. Realmente é muito bom estar em campo, né? Como eu falei para os meninos, é sempre uma honra ali estar defendendo as coisas aqui da Chapecoense, principalmente na nossa arena. E em relação à disputa de posição, o Bruno é um dos líderes também do elenco, um jogador importantíssimo para nós. Mas a nossa posição, a gente fala desde o ano passado, né? A nossa função ali, os zagueiros estão muito bem servidos, né? Tem o Caetano jogando, o João, eu pude jogar, tem o Jonathan, que é um excelente zagueiro. Os meninos da base vêm treinar conosco também, são muito bons. Então eu acho que isso é algo benéfico, né, para o time, e essa disputa é sadia. A gente tem muita parceria entre nós, né? Então quem jogar ali vai estar representando muito bem as coisas da Chapecoense, ajudando o Gilmar a escalar e também os nossos companheiros durante a partida. Se você entrar em campo, vai ser a partida de número 50 pela Chapecoense. É um número importante. Sim, com certeza, né? Mais uma vez falo, é uma honra vestir essas cores, esse escudo. Fico muito feliz com isso, mas agora deixar aí nas mãos do Gilmar, ele sabe o que é melhor para nós, para cada jogo, para cada estratégia. Mas se realmente acontecer, seja contra o Novo Horizontino, seja em algum próximo jogo, vou ficar muito feliz, muito honrado com isso. Chapecoense briga com o Novo Horizontino na parte de cima da tabela. Te surpreende esse início da Chapecoense ou está dentro do que você esperava? Cara, não me surpreende, porque a gente fez um bom estadual, né? A gente sabe da força do nosso grupo, do nosso elenco, mas como a gente sempre fala, é pé no chão. A gente sabe que, primeiramente, o nosso discurso tem que ser esse mesmo, de brigar para permanecer primeiramente, aí depois sonhar com algo a mais, porque o nosso grupo é qualificado, nós sabemos disso. Então, primeiramente, pé no chão, cabeça tranquila, jogo a jogo, como eu falei, cada jogo uma final, que a gente vai sim colher bons frutos durante o campeonato. Doma, um bom jogo lá contra o Novo Horizontino, sucesso para vocês. Amém. A gente volta a conversar, mas é bom ver a Chapecoense na parte de cima da tabela, depois de alguns anos sofrendo. Volto contigo, Alice.
Essa é a nossa expectativa, né? Obrigada, Florão e Doma, pela participação também. E já que os nossos catarinenses estão num bom momento, vamos aproveitar, vamos falar disso, né? O Figueirense também está numa boa fase na Série C e agora vai ter um tempo aí para se preparar para a próxima partida. O Alvinegro se reapresentou ontem, mas só entra em campo no dia 15, sem ser esse domingo, no outro domingo. Heitor Machado chega mais para trazer as informações do Furacão do Estreito. Fala, Heitor. Tudo bem, Alice? Um ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha no SC no Ar. A quarta-feira foi de reapresentação aqui no CFT do Cambirela e o início da preparação do Figueirense para o jogo do outro domingo, só na outra semana contra a equipe do Londrina, no norte do Paraná, partida válida pela 9ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Pintado tem o retorno do goleiro Igor Gabriel, ele que foi vetado pelo departamento médico na última rodada, está liberado e volta a ficar à disposição. A tendência é que o Igor fique no banco de reservas, como o Fabrício, novamente sendo o titular da equipe comandada pelo técnico Pintado. Por outro lado, o volante Flávio, ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Botafogo no estádio Orlando Scarpelli e cumpre suspensão nessa partida do outro domingo contra o Londrina. Lembrando que o Breno, volante, segue entregue ao departamento médico por conta de uma lesão um pouquinho mais grave no joelho. Com a vitória no último final de semana contra o Botafogo da Paraíba, o Figueirense saiu da zona do rebaixamento e ganhou algumas posições na tabela de classificação. A distância para o primeiro time do G8 é atualmente de 3 pontos. Portanto, um Figueira que tenta se afastar cada vez mais do Z4 e busca, claro, essa aproximação ao grupo de classificação, à próxima fase. Repetindo, Figueira e Londrina só no outro domingo. Até lá, claro, muita coisa para rolar dessa preparação e a gente vai estar acompanhando bem de perto, tanto aqui no CFT do Cambirela, quanto lá no estádio Orlando Scarpelli. Alice e amigos, eu volto com vocês. Valeu, Heitor! Ontem a gente fez um balanço da Série D com os nossos catarinenses que estão representando muito, né? E o Jack tem sido destaque. O tricolor venceu mais uma e, além da liderança, segue entre as equipes menos vazadas no primeiro turno. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Com 16 pontos, essa foi a campanha do Jack no primeiro turno da Série D. Campanha que garantiu a liderança e outros números importantes na briga pela classificação e pelo acesso. Invicto dentro da arena neste ano e com 100% de aproveitamento quando o assunto é o Campeonato Brasileiro diante do torcedor, o tricolor está em um seleto grupo, o das melhores defesas. Foram apenas 3 gols sofridos neste primeiro turno e 7 marcados. Além do Jack, apenas outros 5 times têm essa marca entre as 64 equipes da Série D. O Capital, que está no grupo 5, o Sergipe e o Asa do grupo 4, o Santa Cruz do grupo 3 e o Manauara do grupo 1. Agora, o Jack volta a campo para iniciar o retorno e enfrenta novamente o Brasil de Pelotas, mas dessa vez fora de casa. E que siga assim no retorno, né? Representando muito com essa liderança. E olha só, a gente segue pelos clubes catarinenses, porque o presidente do Metropolitano pediu renúncia do cargo. Quem atualiza toda essa situação para a gente agora é o Pedro Mariano, ao vivo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Alice, para você agora, e bom dia para quem continua conectado ou ligado aqui com a gente no SC no Ar. Olha, Alice, se eu te disser que tudo literalmente mudou da noite para o dia. As circunstâncias realmente indicavam que o Ronei Schultz, atual presidente do Clube Atlético Metropolitano, ia deixar a presidência, mas voltou atrás ontem à noite mesmo, durante uma reunião da alta cúpula do Clube Atlético Metropolitano, e vai permanecer no cargo pelo menos até o encerramento do mandato, previsto para 2027. Essa decisão foi tomada após uma reviravolta na Justiça. Isso porque a mesma juíza da Vara do Trabalho aqui de Blumenau, que havia impedido o clube de jogar a Série B do Catarinense na semana passada e depois liberou o jogo com a condição
de um depósito em juízo de R$15 mil para liberar a partida, essa juíza revogou ontem à noite em audiência essa liminar, essa suspensão que impediu o clube de seguir na competição. Segundo a magistrada, o clube demonstrou mudança de conduta e tem colaborado com a justiça e tem demonstrado interesse em resolver todas as pendências. Em nota oficial divulgada agora pela manhã, o Metropolitano comemorou a decisão e disse que agora está liberado para participar normalmente das competições esportivas, incluindo a Série B do estadual. Até a derrota do último sábado contra o Beck no clássico do Chopp, conhecido clássico do Chopp, a derrota por 1-0 deixou de ser um peso para o presidente, que realmente tinha combinado nessa decisão que ele iria deixar o cargo, e virou apenas uma triste lembrança. A gente lembra aí que o clube está sendo processado por ex-jogadores, e um assessor de imprensa. O valor desta ação específica é de R$800 mil. Mas de acordo com fontes ligadas ao clube, esta é apenas a ponta do iceberg, Alice. Isso porque o Metropolitano acumula cerca de R$15 milhões em dívidas, somando também os débitos com fornecedores. Bem, essa é uma parte. Outras audiências serão marcadas para que o clube possa definir o calendário de pagamento. Isso a gente vai, com certeza, seguir acompanhando. Agora, com a liberação, a equipe segue animada e já se prepara, já montando as malas, isso porque domingo a equipe viaja, agora domingo, para o sul do estado, onde enfrenta a equipe do Tubarão, também pela Série B do Catarinense. Enfim, são reviravoltas, são informações que vão mudando literalmente da noite para o dia, mas aqui está a informação mais atualizada do momento e o Metropolitano segue na expectativa agora ao sul do estado para enfrentar o Tubarão neste domingo. Alice. Obrigada, Pedro, por atualizar essas informações. Que fase vive o Metropolitano, né? Vai jogar, não vai jogar, volta atrás, e tá uma bagunça aí. Mas é claro que a gente quer te manter bem informado e buscando sempre as atualizações. E que isso não atrapalhe o time que quer aí, tem expectativa de continuar fazendo o campeonato da melhor maneira possível. Domingo já tem jogo. A gente segue falando de futebol, mas agora saindo de Santa Catarina. Tivemos jogo ontem pelo Brasileirão Série A. Botafogo e Ceará se enfrentaram em um jogo atrasado, lá da 10ª rodada. O Fogão levou a melhor na última partida antes do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Botafogo abriu o placar do Nilton Santos. Mastriani aproveitou o rebote do goleiro Fernando Miguel e balançou a rede. O camisa 9 do Ceará, Pedro Raul, deixou tudo igual. Alex Telles, de pênalti, colocou o Fogão na frente novamente. O terceiro gol do time da casa veio dos pés de Marlon Freitas. Pedro Raul ainda fez mais um, mas ficou assim. Botafogo 3, Ceará 2. Tá aí o Brasileirão, que vai ter uma boa pausa pela frente aí com todos esses outros campeonatos. Mas a gente segue também atualizando por aqui tudo, inclusive, principalmente, dos nossos catarinenses, como a gente acabou de atualizar também, Marta. Obrigada, viu, Alice? Um bom dia de trabalho. Amanhã a gente te espera, que já é sexta-feira. Sextou. Até amanhã, gente. Até lá. Quinta-feira, gente.